Uma amizade que começou com flores, mas será que vai terminar em amor? E o Natsumi só queria vender seus acessórios, até que uma garota ousada entrou na sua vida, rindo dos seus sonhos, grudando nele e fazendo uma promessa maluca para o futuro de se casarem. Mas quando outra garota aparece com uma pulseira do passado, tudo muda. O anime se inicia com um garoto falando para os demais visitarem o clube de ciência, pois eles vendem acessórios de flores preservadas, só que ninguém liga para o que ele está falando. Esse garoto se chama Yu Natsumi, o nosso protagonista. Ele conta que suas habilidades como vendedor aos 8 anos eram péssimas, até que ele acaba encontrando uma garota de cabelo azul no clube de ciência. Essa garota se chama Himari, ela tem uma personalidade alegre e brincalhona. O prota fica incomodado com toda a ousadia daquela garota, pois ela diz que algumas garotas apareceram no local enquanto ele não estava. O prota fica decepcionado, porque mesmo se estivesse ali, ele não conseguiria vender nada. Porém, a Himari vendeu 27 acessórios para essas garotas. O Natsumi fica impressionado com aquilo, no entanto, ele é todo tímido perto de garotas lindas e maravilhosas. A Himari percebe isso e pergunta o motivo dele estar vendendo aquelas coisas. O pobre coitado tenta não entrar no assunto, mas ele não resiste ao olhar fofo da Himari e decide contar o motivo. Ele tem um sonho de um dia abrir a própria loja para vender aquele tipo de produto, só que os pais dele querem que ele tenha um emprego estável e por isso Natsumi precisa vender uma quantidade de 100 acessórios no bazar da escola. Mas antes dele terminar a frase, a Himari começa a rir que nem uma louca e joga leite na cara do prota. Ela fala que o sonho dele é bobo e infantil. Em seguida, ela pergunta quantos acessórios ele vendeu, e o nosso prota responde que mais de 68. Então, a Himari diz que vai ajudá-lo a vender todos os acessórios. Após isso, se passam 2 anos. O prota conta que naquele dia, com a ajuda da Himari, ele conseguiu vender todos os acessórios que restavam. Agora, ele promove e vende seus produtos de forma online por meio da loja de conveniência de sua família. Naquele lugar, o prota fica trabalhando sozinho, fazendo seus acessórios. As irmãs dele dizem que ele é um cara fechado, mas o Natsumi não se importa muito com isso, porque é na solidão que a prosperidade vem. No entanto, a sua querida amiga Himari sempre aparece para tirar essa solidão. O prota pede para ela respeitar o espaço pessoal dele, só que a Himari não se importa com aquilo e senta em cima dele. Ah, que prota atacante! O prota fica incomodado porque precisa trabalhar e vai se sentar na outra cadeira, mas a Himari se joga nele. O prota fica pensativo, pois ele deveria aproveitar mais a oportunidade que a vida lhe dá. Uma garota bonita e fofa como a Himari não é fácil de se achar. Daí ele fala para ela que estava se lembrando daquele dia no bazar da escola, quando o cabelo dela não era curto. O prota se levanta do banco e pede para ela sair de cima dele, mas a garota não solta, muito pelo contrário, ela se agarra mais nele dizendo que aquele lugar é especial para ela. O prota, como é alérgico a garotas, tenta se livrar da waifu, que está pendurada em suas costas, pois essas situações são frequentes no dia a dia deles. Ele se lembra de ter perguntado o motivo dela tê-lo ajudado com os acessórios. A Himari fala que só queria vendê-los, por isso o ajudou, e continua dizendo que eles deveriam abrir uma loja de acessórios de flores, e que na verdade ela está de olho naquela gargantilha que ele lhe deu, pois viu o prota trabalhando naquele acessório na sala de ciências. Ela sabe que o prota cuida das flores do jardim todo dia, e conta que ele deu nome a cada uma delas e chorou quando as cortou. O prota fica envergonhado com aquilo, então a Himari diz que só iria comprar aquele acessório, porém, quando ela viu que a loja estava indo de mal a pior, acabou pedindo um favor ao seu irmão, e que isso lhe custou muito caro. Portanto, o Natsumi está lhe devendo uma. Ele pergunta o que deveria exatamente. Ela responde que seriam os olhos dele, porque ela gosta de como eles brilham enquanto ele trabalha, e pede para o prota prometer que só vai mostrar aqueles olhos cheios de paixão para ela. A Himari fala que vai vender todos os acessórios dele e que eles irão combinar esse destino juntos, como melhores amigos. Aquele acessório que o prota deu para ela como a anemone flácida representa amizade, cooperação e nunca se separar. Após isso, o prota pergunta a ela sobre a agência de talentos que a procurou. A Himari diz que recusou a oferta porque precisa focar em promover os acessórios dele, pois eles dois são melhores amigos, e que se ele não abrir a loja até os seus 30 anos, o que vai sobrar para ela é se casar com ele. O prota pede para ela parar com essa brincadeira gostosa, já que até o irmão dela, chamado Hibari, fica chamando de cunhadinho, e que para ele se casar, primeiro teria que namorar. A Himari começa a perguntar se ele ainda fica pensando na primeira paixão que teve quando foi viajar. O prota diz para ela parar de encher o seu saco.
A Himari fica rolando na mesa e fala que ele precisa olhar mais para as garotas reais e conseguir uma namorada de verdade, e deixar de lado as waifus 2D. O Prota fala que o problema é que ela não desgruda dele, parece até que passou super bond neles dois, por conta disso não vai rolar dele arrumar uma namorada. A Himari não entende muito bem e diz que até ela já teve alguns namorados, mas o Prota fala que eles largaram ela e saíram espalhando por aí que a culpa foi dele. Só que quando a Himari estava namorando com esses caras, ela não parava de falar para eles do gostosão do Prota. Ela diz que nem gostava desses caras e que era só um passatempo. Daí o Prota pergunta se ela não vai se casar mesmo até ele abrir a loja. E a Himari fala que sim, se ela não cair antes em um casamento arranjado, já que ele não quer se casar com ela. O Prota fica sem saber o que falar, e a Himari começa a rir dizendo que ele caiu direitinho em sua mentira. Mais tarde, quando o Natsumi está trabalhando, ele acaba se lembrando das palavras da Himari de 2 anos atrás, quando ela estava falando que nenhum dos dois iria casar. Então, ela tem uma ideia para eles morarem juntos se ainda estiverem solteiros quando tiverem 30 anos, pois nessa idade eles poderão investir tudo que tem para abrir a loja dele. Mas como o Prota é alérgico a garotas, ele acaba achando aquilo uma baboseira, enquanto a Himari pula nas costas dele. No outro dia na escola, um maluco pergunta a Himari se o Natsumi é o namorado dela. Ela não gosta nada daquilo e manda o cara ir pentear macaco, pois eles são somente amigos e as pessoas ficam com ideias erradas em relação a isso. E mesmo que o Natsumi arranje uma namorada, a Himari vai querer que ela aceite a amizade deles dois, já que se eles acabarem se separando só porque ele arranjou uma namorada, a Himari acharia triste. Enquanto isso, o Prota está comprando leite de vaca, até que uma garota surge indo em sua direção. Ele fica secando ela, mas a garota percebe o olhar malicioso dele. O nosso protagonistinha fica tenso perto de garotas bonitas. Ele vê no braço dela uma pulseira que vendeu no bazar da escola. Só que a pulseira acaba quebrando e caindo no chão. O Prota vai até a garota e pergunta se ela quer que ele conserte a pulseira. Porém, a garota olha com uma cara de desprezo e pergunta o que um merdinha como ele quer. O Prota se assusta com aquela reação, e nisso ele acaba pedindo desculpas e sai correndo do local. No outro dia, na aula, a Himari fica mandando mensagem direto para o celular do Prota, falando sobre a tal garota que ele encontrou no outro dia. Ela fica provocando ele até que o Natsumi fica de saco cheio. No entanto, o professor chama a atenção dele. Após isso, a Himari fica perturbando o coitado do protagonista sobre a tal garota que estava usando um de seus acessórios, até que aparece o mulherengo do Makishima. A Himari aparece e pergunta como ele está. O Makishima diz que está bem e pergunta como ela está. Ela fala enquanto agarra o Prota que está nos melhores dias no ensino médio graças a uma pessoa super especial. Daí o Makishima diz que fica feliz em ter emprestado seu querido amigo para ela. Só que na verdade é que esses dois não se dão muito bem, pois o Makishima e a Himari já namoraram no ensino fundamental. Ela fala que o loiro namorava com 5 garotas ao mesmo tempo e que por conta disso ela acabou sofrendo bullying. O Makishima grita para todo mundo do lado de fora ouvir que se ela tivesse recusado alguém que nem gostava, que nem ele, teria evitado todo o chifre. Enquanto isso, o Prota fica ouvindo os desabafos dos dois ex-namorados. Em seguida, ele pergunta o que o Makishima foi fazer ali. Então o loiro chama uma garota. Essa garota não é nada mais e nada menos que a mesma que o Prota encontrou quando estava comprando leite, a Rion Enomoto, mas também conhecida como Enote. A Himari fica surpresa em saber que a garota que o Prota estava falando era a Enote, pois ela conhece essa garota, só que não sabia que ela era amiga de infância do Makishima. A Himari diz que no segundo dia de bazar que teve, quem divulgou os acessórios dele foi a irmã da Enote, que naquela época era modelo de revistas. Hoje em dia ela está em todo tipo de comercial, e a irmã deve ter dado a pulseira para a Enote. Com isso, o Prota vai dar uma olhada na pulseira, e ao segurar ele percebe que está bastante desgastada. E nesse momento, a Enote se aproxima dele com uma cara de psicopata perguntando se não tem conserto. E o Prota fica assustado com aquele olhar. A Himari fala para ela não ser tão má com aquela pobre criatura, e em seguida ela utiliza um espelho para mostrar como está a expressão dela. A Enote se assusta e acaba caindo no chão. Então, ela fica falando para ele consertar logo a pulseira dela e que a culpa foi toda da Himari. Antes de a Himari começar a rir, a Enote a segura pela cabeça e fala com um olhar de exterminador do futuro que ela nunca esqueceu que a Himari roubava os seus chaveiros de brinquedos favoritos. O Prota fica impressionado com a técnica da Enote, porém a Himari tem uma carta na manga.
E com isso, ela começa a pegar nos locais volumosos da Enote. Ela fica desesperada com aquele golpe sujo e após esse evento, a Himari fica de castigo. Já o Prota tenta consertar a pulseira da Enote. Depois de um tempo trabalhando na pulseira dela, ele finalmente consegue consertá-la. No entanto, quando ele olha para as duas, vê que elas estão segurando seus risos. O nosso garoto não entende muito bem o motivo de elas estarem daquele jeito, até perceber o que elas fizeram com seu cabelo. Ele fica desesperado enquanto as duas ficam rachando o bico. Após isso, a Enote coloca a pulseira em seu braço e agradece o Prota por tê-la ajudado. Depois de ajudá-la, o nosso protagonistinha vai embora para casa a pé, enquanto as duas vão pegar o ônibus. A Enote pergunta se eles são namorados, e ela fala que não, que são somente grandes amigos. Então, a Enote pergunta se ela já recebeu uma declaração de amor de alguém que você nunca tinha visto. A Himari não entende o que ela está tentando dizer, daí a Enote mostra para ela uma foto dela com uma pulseira que o Prota fez, e fala que quem faz os acessórios dela é o Natsumi. No outro dia, quando o Prota está comendo seu lanche, a sua irmã aparece e diz que ele parece bem desanimado. O Prota fala que uma menina pediu para ele consertar uma pulseira, e a sua irmã acredita que esse é um bom momento para novas experiências. Pois como ele só está acostumado a se basear no rosto da Himari, seus acessórios acabam saindo todos iguais. Então ela fala que falta um pouco de amplitude emocional no trabalho dele. O Prota não concorda com aquilo e diz que seus acessórios vendem que nem água. A sua irmã pergunta se os clientes voltam para comprar mais, porém o Prota fica sem jeito ao ouvir aquilo. Daí ela fala sobre o acordo que eles fizeram, se ele não abrir a loja dele até os 30 anos, vai desistir e assumir a loja de conveniência da família. Mas também existe a possibilidade de ele se casar com a Himari e viver feliz para sempre com ela. Já na escola, o Prota fica pensando sobre o que sua irmã disse, que ela estaria certa que poucos clientes acabam voltando para comprar mais acessórios. Enquanto ele pensa sobre isso, o Makishima pergunta a Enote como foi com o Prota, se ela fez a pergunta para ele. A Enote diz que ainda não. O Makishima fala para ela não se preocupar, pois ele é seu escudeiro nessa aventura romântica. E nesse momento, a Himari aparece. Ela fica surpresa ao ver que o loiro também está lá. Ele conta que só estava trocando uma ideia com a Enote. Então, os dois começam a se desentender novamente, até que duas calouras aparecem chamando o loiro. A Himari diz para ele não deixar as calouras esperando, e com isso Makishima sai do local. Após ele ir embora, a Himari fala que tem uma ideia genial para a Enote. Depois disso, é mostrado o Prota que está regando as flores, até que a waifu de cabelo azul aparece, o agarra por trás e pergunta se ele não tem trabalho. O Prota responde dizendo que vai fazer depois que terminar ali, e que pretende fazer umas alterações em suas próximas peças. Ele decide usar os conceitos de paixão romântica e desespero de um coração partido. A Himari cai em gargalhadas porque agora o Prota se interessou por romances. Mas ela acha que seria interessante, pois o público principal dele é feminino, e meninas acabam gostando bastante de romances. E ao ouvir aquilo, o Prota pergunta o que seria o amor. Ela fala que seria querer beijar alguém ou fazer outras coisas. Mas o Prota não concorda com aquela visão, porque seria só o instinto e não o amor. Daí ela tenta explicar que não é só isso, mas a combinação desses dois fatores. Em seguida, ela pergunta se a Enote deixa ele animado. O Prota pergunta como a Enote acabou entrando no assunto assim tão de repente. A Himari diz que só pensou que seria mais fácil de imaginar com uma modelo em mente. O Prota não entende muito bem o que ela disse, mas fala que nunca olhou para uma garota e quis beijá-la. Com isso, a Himari pergunta se ele não quer tentar um beijinho. O Prota fica receoso, todo tímido com aquela pergunta, pois ele é alérgico a garotas. Já a Himari toma uma atitude e pede para ele cair de boca. Ele ainda fica com o pé atrás, enquanto ela o puxa pela gravata. O coração começa a bater forte quanto mais perto eles chegam do outro. Porém, tudo aquilo não passava de uma pegadinha dela. É só isso! Ele fica decepcionado enquanto a Himari diz que seria ruim beijá-lo agora. Então ela o chama para sair, para assim recompensá-lo por aquela brincadeirinha. Com isso, o irmão dela o leva para o local em que ela marcou. Ao chegar no local, a Himari aparece e analisa a lataria do protagonista, pois ele foi que nem um otaku recluso, enquanto ela foi de um jeito muito mais elegante e estilosa. Daí o Prota fala que se o irmão dela não tivesse o apressado, ele teria trocado de roupa, só que a Himari diz que eles têm uma convidada especial, e essa convidada é a Enote. O Prota fica sem entender o motivo dela também estar ali. O clima fica meio estranho entre eles, até que a Himari pergunta ao Prota qual vai ser a imagem do próximo produto dele. Ele responde que ainda não sabe direito o que vai ser.
Ao ouvir aquilo, a Himari diz que ele precisa tentar coisas novas, e então a Enochi concordou em ser modelo temporária. Daí o Prota fica surpreso porque ela contou para a Enochi que é ele que faz os acessórios, só que não foi ela que contou, pois a Enochi percebeu isso sozinha. Além disso, ela tinha perguntado a Himari como agradecê-lo por ter consertado a pulseira dela, e por esse motivo a Himari falou para ela ser a modelo temporária dele, até porque o protagonista está precisando de inspirações novas. Daí a Himari fala que assim eles podem tirar fotos na confeitaria da Enochi. O Prota pergunta se aquilo não seria um incômodo, mas a Himari fala que não, que no próximo feriado deve ser tranquilo de clientes, então deve dar. No entanto, a Enochi precisa conversar com sua mãe sobre isso, e quando ela sai do local, o Prota fala para a Himari que ela está forçando a barra, só que ela diz que está dando uma forcinha a Enochi. O nosso garoto não entende muito bem, e ela fala que é um segredinho. Após isso, eles vão testar uns modelos de acessórios na Enochi. Ele fica muito animado e pede desculpas por parecer esquisito. Daí a Himari escuta isso e começa a zoar o Natsumi, até o ponto de ele ficar envergonhado. A Enochi começa a rir da situação toda, mas logo em seguida disfarça. Daí a Himari fala que ela ri de qualquer coisa e o Prota pede para ela parar de tirar sarro da Enochi. Então, a Himari decide colocar um dos acessórios no pescoço da Enochi, só que primeiro ela chama o Prota para ver o lindo pescoço dela. Ele pergunta se está tudo bem para ela. A Enochi responde que sim, e com isso a Himari diz para ele colocar o colar no pescoço da waifu. O Prota não entende muito bem o motivo dele colocar o colar no pescoço dela, mas ele não recusa e decide colocar o colar no pescoço da Enochi. Daí ela fica toda vermelha, pois o macho alfa estava colocando um acessório em seu pescoço. Porém, tudo isso fazia parte do plano maligno da Himari, que fala que o estilo com que a Enochi se veste é muito ousado. A coitada da Enochi fica extremamente envergonhada, enquanto a Himari ri de sua brincadeirinha, mas a Enochi a agarra pelo pescoço, enquanto o Prota fica observando toda aquela situação. Após isso, o Prota diz que já pegou peças demais, e que agora vai tentar algumas flores, e depois criar um novo produto para fotografar. A Enochi fica impressionado com aquelas flores, só que quando o Prota olha para ela, a Enochi fica extremamente tímida. O Prota não entende muito bem porque ela reagiu dessa forma. Em seguida, a Himari pergunta se ele já se decidiu. O Prota diz que está pensando em utilizar tons mais quentes, algo que ainda não tenha plantado. A Himari sugere as rosas, no entanto ele não acha que seria uma boa ideia, pois elas não combinariam com a Enochi. Então a Himari fala que vai pegar algo para beber, enquanto ele se desculpa com a Enochi. Só que o Prota fica irritado, já que quem criou aquela situação foi ela. Porém, a Himari não se importa e sai do local, pois ela decidiu apoiar o amor dele com a Enochi, e que ela vai ficar sendo somente a melhor amiga. Com isso, o Prota vai conversar com a Enochi. Ele pergunta se elas duas eram amigas desde criança. Ela fala que não é exatamente isso, que ela e a mãe dela iam entregar bolos na casa da Himari. Naquela época, ela era muito quieta e sempre ficava lendo no quarto. A mãe da Himari pediu para ela ser amiga de sua filha, então a Enochi levou biscoitos para ela. Daí o Prota pergunta que tipo de flor ela prefere, e a Enochi responde que ela gosta de flores grandes. O Prota acha aquilo fascinante e pergunta se as tulipas seriam uma ótima escolha, pois elas representam amor e consideração. O Prota pede desculpas porque as pessoas dizem que ele é muito chato e decide pegar a flor para pagar. Mas a Enochi não deixa ele ir embora e faz uma pergunta sincera ao Natsumi, qual seria o motivo dele gostar tanto de flores. O Prota fala que isso já é demais, porém a garota continua insistindo. Com isso, ele conta que no Fundamental foi até o Jardim Botânico. Lá dentro, o Prota acabou se perdendo de sua família, até que ele encontrou uma garota que também estava perdida. Então, o Prota comprou uma linda flor vermelha para essa garota. Ela acabou encontrando sua família e disse que iria levar a flor para casa, e foi a partir daí que começou o interesse dele pelas flores, e que talvez um dia ele acabe encontrando essa garotinha para quem ele deu a flor. Só que o Prota não sabia que aquela garota que ele deu a flor no Jardim Botânico era nada mais e nada menos que a Enochi. Ele fica surpreso ao descobrir isso, e feliz por ela ter contado que gostou muito daquela flor e da atitude Shed dele. A flor que o Prota deu para ela naquele dia se chama hibisco, que representa beleza, delicada e novo amor. Após isso, o Prota percebe que a Himari foi embora e deixou eles para trás. A Himari está pensativa, lembrando da história do Jardim Botânico que tanto a Enochi quanto o Prota lhe contaram. Daí ela diz para si mesma que estava enganada, que eles dois não precisam da ajuda dela, mas mesmo assim tem algo que a incomoda, pois ela viu o Prota muito mais distante.
Quando o nosso garoto está caminhando para a escola, ele conta que não dormiu nada nos últimos 2 dias. Ao encontrar a Himari, ele pergunta o que aconteceu com ela no sábado. Porém, a Himari decide fingir que nada aconteceu. Ele tenta se aproximar dela, mas a Himari diz que está tudo bem. O prota sabe que ela está esquisitona e fica andando atrás dela enquanto a Himari se afasta dele, até que a waifu Enochi aparece. Ela fala bom dia de um jeito assustador e de repente, logo em seguida, fica amigável. O prota ainda tenta conversar com a Himari, no entanto, ela continua o evitando. Então, a Enochi vai resolver essa situação e fala que trouxe cookies. A Himari cai na isca e segura ela pela cabeça. O Natsumi fica tentando entender a relação das duas, até que a Enochi dá a ele cookies de gatinhos e vai embora. O prota fica sem reação, até que a Himari fala que a Enochi está caidinha por ele. Então seria melhor ela deixar os 2 pombinhos sozinhos depois da escola, mas o prota recusa isso, já que eles não estão namorando, mesmo que a Enochi tenha sido a sua primeira paixão. Então ele coloca a Himari contra a parede e fala que entendeu o que ela está tentando fazer, que ela está toda estranha com umas ideias de beijo. Mas quando o prota diz isso, a reação dela é diferente do normal, ela fica toda corada. Ele fala que não tem nada com a Enochi e que ela foi somente a sua primeira paixão, mas para ela não deve ter sido nada, e pergunta a Enochi sobre isso, se seria um incômodo. Por conta disso ele pede para a Himari parar com essa ideia de cupido, só que a Himari não liga muito e chama ele de besta porque não vê o óbvio. Ela dá tchau e sai do lugar, enquanto o prota fica pensando sobre aquela reação que a Himari teve. Após isso, o prota está trabalhando enquanto as garotas o observam, só que a Himari fica tentando provocá-lo. Ele pede para ela não ficar atrás dele, mas ela não obedece. Com isso, a Enochi a segura enquanto o prota continua seu trabalho com as cores. Ele conseguiu terminar bem antes do normal, porque a Himari sempre ficava lhe perturbando. Ela fala que quando eles estavam sozinhos, toda vez que ela o provocava, o prota já ia para cima dela. Em seguida ela pergunta se a Enochi não estivesse ali, ele daria outro beijo de brincadeirinha nela. O nosso prota se levanta todo furioso porque ela fica distorcendo as coisas. Já a Enochi, ao ouvir sobre o beijo, vai embora abalada. O prota nota isso enquanto a Himari fica rindo de forma descontrolada, até que ela acaba puxando o prota para perto dela. O clima muda e a Himari fala para ele ter atitude e cair de boca, pois como a Enochi já acha que eles se beijaram, então se eles se beijarem agora, não mudaria muita coisa. O prota não consegue resistir àquele olhar cativante e decide avançar para o gol, porém, ele acaba levando uma rasteira, pois aquilo ali era um plano da Himari para pegar uma cena com o seu celular dele tentando beijá-la. O prota fica muito irritado, enquanto a Himari continua rindo sem parar de sua brincadeira, era trollagem, carai. No entanto, o clima do lugar fica diferente, já que o prota está prestes a perder o controle. E a Himari fica falando baixo que era pro Mongol ter beijado ela logo. O prota escuta ela resmungando e pergunta o que ela está falando. A Himari diz que não é nada demais e continua a resmungar, chamando ele de muito lerdo e tapado. O prota escuta isso, então a Himari decide que já está no seu horário e vai embora. O prota permanece no local se perguntando o que ela está querendo dele. No outro dia, o Makishima aparece andando com uma waifu e fala que o gostosão do prota está bastante popular entre as garotas. Ele pergunta até onde o nosso garoto foi com a Enochi, já que ela é um banquete de 5 estrelas, que até faz cookies caseiros para ele. Mas o prota fala para ele tomar juízo, pois não foi ela que não conseguiu esquecer o seu primeiro amor. O Makishima fala que a Enochi tem um péssimo gosto para caras, e o prota diz para ele não mexer no assunto da Enochi, já basta a Himari agindo daquela forma esquisita. No entanto, quando o prota fala a palavra esquisita, o Makishima pergunta desesperadamente como ela estaria esquisita. O nosso prota não entende muito bem, mas diz que ela fica mais próxima dele. O loiro acha aquilo interessante e fala que vai averiguar a situação. Depois, a Himari diz que a Enochi e o prota estão agindo como 2 pombinhos. A Enochi fica tímida ao ouvir aquilo, mas o prota fala que não é nada disso. Ele pede para a Enochi segurar um acessório para tirar uma foto. Enquanto o prota está tirando as fotos dela, a Himari fica observando tudo aquilo, só que ela acaba decidindo perturbá-lo. Mas o prota, notando que as fotos da Enochi estão parecidas com as da Himari, não demonstrando autenticidade, acaba percebendo algo muito interessante para uma bela foto, porém desiste no meio do caminho.
Com isso, a Himari vai até a Enochi e sussurra alguma coisa no ouvido dela. A expressão da Enochi muda e o prota aproveita esse momento para tirar a foto. Porém, a Enochi fica sem palavras e tenta fazer uma pergunta relacionada ao que a Himari falou. Só que a Himari diz que aquilo era uma brincadeirinha. A Enochi fica muito irritada, mas pergunta como ficou a foto que o prota tirou. Ele fala que ficou incrível. Depois, o prota pergunta a Himari o que ela disse naquele momento. No entanto, ela se recusa a falar e pelo jeito que ela é, não deve ser nada de bom. O prota vai utilizar a foto da Enochi na publicação. E ele decidiu que vai usar as tulipas, pois combina com o tema de romance. A Himari fica um pouco estranha e pede para ele fazer um acessório com tulipa para ela também. O prota fala que não pode fazer uma coisa dessas, porque ela é a sua melhor amiga. A Himari não gosta muito daquela resposta, mas prefere ficar quieta, pois ela acabou de levar um fora do Natsumi. Ela fica pensativa em seu quarto, já que o prota não a vê como uma parceira romântica, e sim como uma super amiga. Ela fica triste porque caiu na friend zone e não consegue fugir do que sente pelo prota. Então, ela decide manter o papel de amiga para não perdê-lo mais ainda. Após isso, o prota, o Makishima, a Himari e a Enochi estão em um restaurante. A relação da Himari com o Makishima não muda. O prota pede para os dois pararem com aquilo por um momento. Daí a Enochi fala que só foi naquele lugar caro para comemorar aniversários. O Makishima pergunta sobre os acessórios novos que ele estava fazendo. O prota mostra para eles os acessórios. Todos ficam admirados com o quão belo é aquele enfeite de cabelo. O Makishima acha aquele item incrível e pergunta se a Enochi também gostou. Ela diz que sim e o prota entrega o item para ela. Porém, a Himari acaba atrapalhando o momento. O Makishima nota aquela atitude dela e decide aquecer as coisas. Então ele fala para o prota colocar o enfeite na Enochi. Com isso, ele coloca o enfeite no cabelo dela. Daí o loiro diz que eles dois formam uma excelente dupla e que seria bom ele fazer da Enochi sua modelo principal. O prota fica meio com medo porque aquilo já seria demais, só que a Enochi não liga muito e fala que se ele quiser, ela será a modelo principal. Ao ouvir aquilo, o prota não vê motivos para não aceitar, até que a Himari bate na mesa com raiva e diz que não se sabe ainda se seria uma boa ideia tornar a Enochi a modelo principal, pois as pessoas postam coisas muito cruéis na internet. O loiro discorda da opinião dela, já que a Enochi não é alguém que se abala tão facilmente, e que para ele quem se sente ameaçada é a Himari. O prota pede para os dois se acalmarem, só que os dois se recusam e mandam ele calar a boca. A Himari tenta argumentar contra o Makishima, porém o loiro é mais esperto e pergunta o que está deixando ela tão preocupada. Ela diz que não está preocupada, que só quer fazer o que é melhor para o prota, mas o prota não acha uma má ideia transformar a Enochi em sua modelo principal e fala que a Himari está agindo muito estranha ultimamente e que não dá para ficar do lado da opinião dela dessa vez. Ela fica muito irritada, joga água na cabeça dele e diz para eles cortarem a amizade, que a amizade deles acabou. O prota fica muito assustado ao ouvir aquilo e os dois ficam gritando no local. No outro dia, o prota fica sem entender o motivo dela ter terminado a amizade deles de forma tão repentina, mas ele sabe que ela não gostou da Enochi ser a modelo. Quando ele chega na sala de aula, tanto ele quanto a Himari ficam desconfiados um do outro. Porém, o prota não vai ceder às provocações dela e vai continuar a sua vida. O prota tenta irritá-la e ao ver que a Himari está incomodada com a atitude dele, o prota pergunta o que aconteceu, só que a Himari continua ignorando ele. O prota fica surpreso e começa a pegar pesado, dizendo que a ideia deles abrirem a loja juntos acabou. A Himari fica triste enquanto os outros alunos ficam olhando para ele com caras de repúdio por ter sido tão duro com a garota. Até que o prota percebe que ela lhe mandou um e-mail dizendo que vai se transferir para Tóquio no final de maio. O prota fica chocado ao ler aquilo e se levanta, perguntando se ela entrou numa agência de talentos. Só que ao fazer isso, os outros alunos continuam olhando para ele com repúdio. A Himari acha aquela situação muito engraçada. Após isso, o prota corre atrás dela. No entanto, ela acaba fugindo. A Enochi aparece falando sobre a mensagem da Himari de que vai embora. A Enochi se sente culpada, mas o prota diz que não é culpa dela e que eles precisam achar a Himari. Então, eles utilizam os cookies e bebidas que a Himari gosta como iscas. Ela aparece e pega os itens. O prota vai tentar conversar com ela, mas a Himari diz que eles não têm nada para conversar. Ele a chama de mentirosa e fala para ela parar de tentar chamar a atenção. A Himari diz que não quer a atenção dele e sai correndo enquanto ele vai atrás. O prota consegue alcançá-la e pergunta se ela está brava porque a Enochi vai ser a modelo. A Himari mete um tapa na cara dele, o chama de safado e fala que não é nada com a Enochi, e por isso fica bravo com ele. O prota não entende nada do que está acontecendo, e em seguida pergunta se ele significa tão pouco assim, se esse tempo todo ele só foi um brinquedo para ela provocar e se divertir.
O Prota, que é tapado, tenta fazer a Himari falar, só que nessa confusão o colar que ele deu para ela acaba se quebrando, e quando cai no chão, o Prota ainda pisa em cima sem querer. A Himari empurra ele e pega o acessório. Daí o Prota diz que isso não importa, pois ele só foi alguém em quem ela podia dar ordens, alguém que só fazia acessórios para ela. A Himari acaba chorando e diz que ele só pensa nela como uma ajudantezinha que fica ali incomodando. E agora o imbecil deu a outra garota o papel de modelo, o papel que ele prometeu que era dela. A Himari arranca do pescoço o restante do colar e diz que não tem como ficar feliz sendo a segunda opção dele, e por conta disso, vai para um lugar onde as pessoas realmente precisem dela. Depois, o imbecil do Prota está sentado no banco pensando sobre o que aconteceu, até que o loiro aparece porque a Inoue pediu para ele ver como o Prota estava. Então, o Natsumi pergunta o motivo dele ter colocado a Inoue como modelo principal. O Makishima fala que isso seria bom para eles se aproximarem, pois ele só fica desfilando por aí com a Himari. Mas o Prota diz que eles andam juntos porque são melhores amigos. Daí o Prota pergunta se é assim, por qual motivo ele estaria todo agoniado. Ele continua dizendo que gostar e amar não são coisas diferentes. E pelo que está parecendo, o Prota sente uma atração pela Himari, já que caso contrário não teria motivos para não namorar a waifu Inoue. Então o que deve estar atrapalhando ele é a culpa por se sentir atraído pela Himari. E por conta disso, o que mais importa nesse momento é decidir logo quem é mais importante para ele. Só que o Makishima admite que fez aquilo para estragar a relação do Prota com a Himari. No entanto, a decisão da Himari de ir para Tóquio mostra que ela só conseguirá seguir em frente se deixar tudo para trás. E se a Himari for embora dessa forma, a Inoue vai ficar se culpando. Ou seja, o cara fez a besteira e culpa o Prota. E mesmo assim, o Natsumi o chama de cara legal. Porém, o Makishima diz que não é legal, mas que o Prota ainda pode esquecer a Himari e ficar com a waifu Inoue. Mais tarde, o Prota manda uma mensagem para a Himari, perguntando se ela vai mesmo para Tóquio. Ela responde que sim, e os dois ficam trocando mensagens até que o Prota se lembra que ninguém nunca tinha ajudado ele tanto com os acessórios como a Himari. Ele fica pensando sobre o que fazer, pois ela não quer desistir de ir para Tóquio, mesmo que ele peça desculpas de joelho. Porém, a Himari está rindo da situação toda, porque na verdade ela não vai para Tóquio, e que tudo aquilo que fez, até mesmo o choro, é atuação. Só que a Himari fica pensando se foi realmente um choro falso. Então ela pega seu gatinho de pelúcia e começa a socá-lo, dizendo que vai fazer ele implorar para que ela não vá. Só que no dia seguinte o Prota fica ignorando ela durante a aula. A Himari começa a ficar impaciente, esperando o Natsu tomar alguma atitude. Só que ele não faz absolutamente nada. Então ela tem a ideia de olhar as redes sociais e acaba vendo uma foto da Inoue com um cara ao lado, que poderia ser o nosso protagonista. A Himari fica triste pensando se ele quer mesmo que ela vá para Tóquio. O irmão dela repara que ela não fala com o Prota há mais de uma semana e pergunta se está acontecendo alguma coisa. E a Himari fica nervosa e acaba deixando a faca cair no chão. Ele sabe disso porque ela não está agindo da mesma forma como agia e pergunta novamente se aconteceu alguma coisa. Ao saber que ela fez, o irmão fica muito irritado e a chama de besta, porque a Himari foi rejeitada e ameaçou se mudar para Tóquio, e ainda quer que o Prota se humilhe como cachorrinho para ela. O irmão continua dizendo que isso é chantagem emocional, e como membro da família Inozuka, ela deveria se envergonhar. A Himari pede 1000 desculpas, daí o irmão diz que naquela vez, para ajudar o Prota, ele teve que implorar por ajuda da irmã da Inoue para vender os acessórios. A Himari continua pedindo desculpas, já o irmão fala que fez aquilo porque se apaixonou pelo trabalho do Prota, e pergunta se ela entrou nessa só por diversão, para depois largar o jogo quando ficasse entediada. A Himari fala que não é isso, que na verdade se apaixonou pelo protagonista. Então, o irmão pergunta o que é mais importante para ela, se é o romance ou ter o Prota só para ela. E continua dizendo que tudo nessa vida é finito, e mesmo que você tenha muito dinheiro, isso não lhe dará tudo o que quer, e que ela precisa descartar as coisas pequenas para conseguir o que é mais importante no final. Mas a Himari não entende muito bem o que o irmão disse. Daí ela manda mensagem para o Prota falando que quer conversar. Então eles se encontram na sala de ciência. O Prota diz que tem uma coisa que quer dar para ela, porém acaba dando o item errado, que seria a desistência dele. No entanto, a Himari pergunta se ele está querendo desistir. Daí o Natsumi fala que está pensando em desistir de tudo e ir para Tóquio com ela. A Himari não entende o porquê dele querer fazer isso, e o Prota fala que tinha que tomar uma atitude de macho, e assim decidiu ir com ela. Ele sabe que quando chegar lá, vai ter que descobrir um jeito de sobreviver, só que a Himari diz que se ele for procurar um emprego, não vai mais conseguir trabalhar em seus acessórios. Mas ele não se importa mais com isso, pois nenhum acessório floral é bom o suficiente sem ela. Em seguida, nosso Prota pergunta se ainda teria sentido ficar ao lado dele mesmo que não fizesse mais acessórios.
Para a Himari teria sim, pois ela gosta muito da companhia dele, como assistir vídeos e rir juntos. Então ela rasga o aviso dele e fala que não vai mais para Tóquio. O prota fica sem entender o motivo dela desistir de ir assim tão rápido. Porém, a Himari fica nervosa porque o gostosão do prota está muito perto. Ela diz que não tem problema a Inoue ser a modelo, mas ele precisa ainda dar prioridade a ela. O prota fala que está tudo bem e dá para a Himari o acessório novo, um anel exclusivo. Ele diz que outra pessoa não seria mais importante que ela, e que essa é a mais pura verdade. A Himari fala para ele ficar de costas, então ela pula nas costas dele e pede para ele colocar o anel nela. Daí o prota coloca e a Himari fica muito feliz, dizendo que quando eles tiverem 30 anos, se ainda não tiverem ninguém, ela pede para ele escolhê-la. E como o prota é alérgico à mulher, ele só vai fazer isso se ainda estiver solteiro, e com isso as coisas voltam ao que eram antes. Depois, o prota começa a se lembrar do passado, quando a Himari ia até a sala dele para chamá-lo. O prota fica preocupado porque os outros comentavam que a garota mais bonita do mundo ia até lá para buscá-lo. Até que um dos garotos começa a dizer que ela não larga o prota. A Himari não liga muito para o que esse cara fala e leva o Natsumi para um lugar mais tranquilo porque quer fazer uma pergunta para ele. Ao chegar nesse lugar, a Himari pergunta se ele está a evitando. O prota tenta disfarçar, porém a Himari começa a forçá-lo a falar, lhe fazendo cosquinha. O nosso prota não resiste e diz que ela está sendo ousada demais e por conta disso está chamando a atenção. Ela fala para ele não ligar, pois também falam dela quando está andando com ele. A Himari continua dizendo que a amizade e o romance são coisas grandiosas e belas, mas algo ser belo nem sempre significa ser puro, e que ela gosta mais das coisas puras do que das belas. É por esse motivo que ela gosta de como é genuíno o olhar dele quando está trabalhando. Então ele deve prometer que será sempre o melhor amigo dela e que nunca vai se apaixonar por ela. Ao ouvir aquilo, o prota responde que não vai se apaixonar e que eles sempre serão grandes amigos para sempre. Só que ela estava gravando tudo o que ele dizia, e após ele correr atrás dela tentando fazê-la apagar a gravação, a Himari fala que quando outro garoto perguntar o que eles são, vai dizer que são namorados. Mas o prota não gosta muito daquilo, então ela pergunta se ele quer namorar com ela de verdade. O prota, como é alérgico a garotas, fala que não, que a última coisa que quer fazer é namorar com ela. Porém, depois desse tempo, ele acabou se apaixonando pela Himari. Depois o prota fica decepcionado porque perdeu totalmente a chance de dizer a ela o que sente, até que a Himari aparece. Ele tenta agir normalmente, no entanto só acaba fazendo o papel de palhaço. Ela mostra que colocou um anel no pescoço, pois um anel no dedo seria demais. Então, o prota pergunta se ela quer que ele troque a gargantilha. A Himari diz que não, só que ele acaba chegando perto demais e quase tem um surto. Ela fala que ele não se cansa de amá-la e que se gosta realmente dela é melhor falar logo. Com isso o prota segura e pede ela em namoro, porém tudo aquilo era só um plano para saber qual seria a reação dela, mas a Himari acaba não se importando muito e diz que falta experiência para ele conseguir enganá-la. Em seguida ela pede para o Natsui ir na frente. A Himari vai até o banheiro surtar um pouco com o que acabou de ouvir. Por um momento ela pensou que era real e acabou entrando em pânico. Tanto que nem falou que as outras pessoas já sabem sobre a loja dele. Além disso, tem outra coisa importante envolvendo a Inoue. Após isso, o prota diz para a Himari que acabou tirando nota vermelha na prova, deixando várias questões em branco, porque tinha ficado cansado demais depois de ter feito o anel dela. Mas o professor disse que vai deixar ele refazer a prova no domingo. E como eles têm um tempo até domingo, a Himari decide ajudá-lo a estudar. O prota agradece o apoio, então ela diz que tem algo muito importante para falar, que descobriram que a You é a loja dele. Parece que alguém vazou foto deles dois juntos, mas o protagonista não fica preocupado e fala que está de boa. Já a Himari fica desesperada, pois se descobrirem que ele faz esses acessórios fofos, vai aparecer um bando de garotas atrás dele. E pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com a Inoue, de alguma delas pedir para ser modelo e ele concordar igual da última vez. Mas o prota fala que isso não vai acontecer, pois ele entregou aquele anel exclusivamente para ela, e que enquanto ela tiver com o anel, a Himari será a modelo número 1. Ela não consegue expressar em palavras o quão foi tocada ao ouvir aquilo e decide dar um tapa no Natsumi. Ele não entende o motivo de ter tomado um tapa e começa a discutir com ela, até que a Inoue aparece e está toda estranha porque escutou a Himari falando que um bando de garotas poderia ir atrás do prota. Em seguida, ela vai embora, enquanto os dois ficam sem entender o que aconteceu. Só que o prota não disse o que aconteceu no tempo em que a Himari estava evitando ele. Já a Himari sabe muito bem quem vazou aquela foto. Essa pessoa não é nada mais e nada menos que o Makishima.
Ele ri quando ela pergunta sobre isso, e ele fala que fez isso para fazer a Inoue vencedora. A Himari não gosta nem um pouco daquilo e diz que mesmo se a Inoue cortar a amizade com o prota, ela não vai abrir mão porque é a melhor amiga dele. O loiro fala que se ela ficar muito desesperada, o amor que sente pelo prota vai acabar transparecendo. A Himari diz que as coisas não vão acontecer do jeito dele, já que o prota a escolheu. Só que o Makishima fala que isso ainda não acabou. Depois, o prota está perguntando a Himari como ele vai estudar para uma prova de recuperação. Ela não sabe muito bem, mas falou para o seu irmão dar uma mãozinha nisso. Ao chegarem na residência dela, a Himari diz que só estarão eles dois. No entanto, o prota não cai nessa e fala que o irmão dela também vai estar na casa. Ela diz que não é zoeira, Ganai, e que o irmão deixou um material separado para ajudar nos estudos dele. Só que ao chegar na casa, o irmão está lá, enquanto a Himari fica rindo da cara dele. Após isso, eles vão estudar, e ela diz que vai fazer de tudo para o prota passar. O irmão vai fazer o prota dominar todos os conteúdos do ensino médio. Desse jeito, não precisará estudar mais para nenhuma prova. Na verdade, ele poderia ajudar o prota a entrar na melhor faculdade do Japão. O Natsumi fica preocupado enquanto pede ajuda para a Himari, porém ela está indo embora deixando os dois a sós. Mais tarde, depois de um tempo intenso de estudos, o prota vai tomar um banho para dar uma relaxada. Só que quando ele está no banho, a Himari acaba aparecendo e dizendo que vai entrar. E ao ver ela, o prota dá um grito meio suspeito. Já a Himari acha aquilo muito engraçado. Ele, por outro lado, fica irritado e pergunta o motivo dela ter aberto a porta. Daí a Himari pergunta se ele quer que ela esfregue as costas dele, pois como ela não pode ajudá-lo com os estudos, quer ajudá-lo de outra forma, e pede para ele não ficar tão tímido porque eles são grandes amigos. O prota acredita que ela só está lhe provocando e decide aceitar a oferta. A Himari fica tímida e fala que vai tirar a roupa. O prota tenta manter a calma e fica esperando a waifu aparecer para lhe passar o sabão. Porém, quando ele abre os olhos, vê que na verdade é o irmão que está esfregando as costas dele. A Himari fica rindo porque ele caiu novamente na trollagem dela. E quando ele e o irmão estão dando uma relaxada no banho, o irmão diz que está feliz por eles terem se entendido e que ficou preocupado que a Himari não conseguiria se desculpar. No entanto, o prota nem sabia disso e fala que quem se desculpou foi ele. O irmão fica muito irritado e pede para o prota dar mais detalhes do que aconteceu. Enquanto isso, a Himari está rindo em seu quarto, até que o irmão aparece no quarto dizendo que eles precisam ter uma conversa. Daí no outro dia o irmão está levando os dois para a escola. A Himari fica chorando durante todo o caminho. O prota agradece a grande ajuda que o irmão está dando para ele. O irmão deixa os dois na escola e vai embora. O prota pergunta se ela está bem. E ela fala que sim, porque o irmão já foi embora. Só que nesse momento acaba aparecendo a Inoue com uma cara nada feliz e pergunta se ele acabou de sair do carro junto com a Himari. O prota diz que sim, que acabou passando a noite toda na casa da Himari estudando. Ela pergunta o motivo dele estar estudando, e o nosso garoto fala que é para a prova que terá no domingo. Então a Inoue fica observando os dois e decide ir dormir na casa da Himari também. Após isso, o prota fica preocupado, até que a Inoue manda mensagem para ele perguntando o que deve levar para passar a noite na casa. Só que nesse momento a Himari manda mensagem para ele dizendo que tem um aluno paquerando a Inoue no celular. O prota fica nervoso, mas a Inoue tinha mandado a mesma mensagem para ela também. A Himari diz que não vai dar para eles estudarem na casa dela, porque seu irmão não quer nenhum parente da família dela lá, pois parece que o irmão odeia mesmo a irmã da Inoue. Eles continuam trocando mensagens até a Himari lembrar a ele o que aconteceu na noite anterior. O prota fica irritado e fala bem alto com ela. O professor vê aquilo e fica muito bravo. Daí a Himari começa a rir da cara dele, já que mais uma vez o prota caiu em uma de suas trollagens. Quando o Natsumi está andando no corredor, duas garotas vão até ele e falam sobre a loja. O prota tenta enrolar elas, porém, as garotas não caem no papinho de beta dele. E como o Natsumi não consegue mais esconder, acaba perguntando o que as donzelas estão querendo. As garotas querem que ele faça acessórios para elas. Além disso, tem as amigas delas que também querem um acessório. O prota fica incomodado com aquilo e diz que está ocupado, estudando para as provas de recuperação. E as duas ficam surpresas ao ouvir que ele vai refazer as provas, já que para elas o prota era uma pessoa super inteligente, quase um Albert Einstein. Nesse momento, o Makishima aparece falando para as garotas vazarem, porque aquele macho já tem dono. As garotas não gostam muito daquilo e dizem que vão falar com ele em outro momento. Enquanto isso, a Inoue está perguntando a Himari o que deve levar para passar a noite na casa dela. Mas a Himari fala que não vai dar para eles estudarem na casa dela. A Inoue fica decepcionada ao ouvir aquilo. Já o Makishima diz que foi ele quem vazou tudo.
O Prota fica impressionado porque ele não sente nenhuma culpa, mas deixa isso de lado e pergunta ao loiro se ele pode ajudá-lo, pois a Inoue quer passar a noite estudando com ele. O Makishima acha aquilo incrível, pois eles vão passar a noite juntos, só que o Prota diz que eles vão só estudar. O loiro fala que ele vai passar a noite com duas garotas que têm sentimentos por ele, e isso é impressionante. O loiro também acaba dizendo que ele e a Inoue acabaram vendo aquela cena do Prota dando o anel para a Himari. Depois disso, a Himari fala para eles estudarem na casa dele, já que não pode ser na dela. A única opinião que resta é a dele. E o nosso garoto fica preocupado, mas não consegue resistir àquele rosto fofo. Então o Prota corre até seu quarto, já que vai receber duas garotas, né, mano, e faz aquela limpeza. Ao passar um tempo, o Prota consegue limpar tudo e com isso acaba escutando a campainha tocar. Ele desce e vai até a porta. Ao abrir, ele percebe que é a waifu Inoue. O nosso Prota fala para ela entrar e leva a donzela para o abate, quer dizer, pro seu quarto. Ele diz para ela que não tem ninguém em casa e que pode ficar à vontade. A Inoue fica surpresa por só estarem eles dois na casa. Ela fica olhando, procurando alguma flor. Ele deixa guardadas em um local específico. A Inoue acha aquilo incrível. Então o Prota fala que vai começar com uma revisão de seus estudos e pede ajuda dela no que ele não entender. A Inoue diz que vai ajudá-lo e que acha que consegue responder quase tudo, pois ela é a segunda melhor no ano deles. Das 5 matérias, a Inoue tirou 10 em 4. O Prota fica impressionado, já que não sabia que ela era tão boa assim nos estudos. A Inoue fala que o número 1 é o Makishima, e o único que não está indo bem nas provas é o nosso protagonista. Então ele tenta se concentrar em seus estudos, porém, existem grandes distrações lhe desviando a atenção. Para tentar não ceder à tentação, o Prota vai pegar algo para beber e deixa a Inoue no quarto. Ao retornar com a bebida, ele vê ela cheirando o travesseiro dele. O Prota não entende muito bem o que estava acontecendo e só coloca a bebida na mesa. A Inoue explica que sentiu um cheiro bom e foi dar uma cheirada só para ver o que era. Então ele diz que deve ter sido o chá que acabou derramando na cama. Ela pega o travesseiro e começa a dar outra cheirada e fala que é verdade, que o travesseiro tem cheiro de chá. O Prota fica constrangido, já a Inoue se deita na cama e diz que gosta dele. No entanto, a Inoue já tinha dito isso em outro momento, quando a Himari estava brigada com ele. O Natsumi não liga tanto e continua a estudar, enquanto a Inoue fica dormindo. E como passou um tempo, ele vai tentar acordá-la. Porém, a Inoue o agarra e fica abraçando a cabeça dele. E nesse exato momento, a Himari e a irmã do Prota aparecem. Ele fica desesperado tentando explicar que tudo aquilo não passa de um mal entendido. Depois desse evento, a Inoue pede desculpas por sua ousadia. A irmã do Prota pergunta se ela é a irmã da Kureha. Daí ele pergunta se ela conhece a irmã da Inoue, e ela diz que sim, que estudaram juntas, e que até hoje, quando a Kureha volta para Tóquio, às vezes elas marcam alguma coisa com o irmão da Himari. E a Himari fica surpresa, pois a irmã da Inoue é um assunto tabu na casa deles. A Inoue fica alegre em saber daquilo, já que ela nem sabia que a sua irmã tinha amigos naquele lugar. A irmã do Prota pergunta se ela gosta do imbecil ali do protagonista, e a Inoue tem uma reação bem agitada, insinuando que sim. A irmã fica surpresa porque ela é tão bonita e tem um mau gosto para escolher homens. Após isso, a irmã dele vai embora deixando os três sozinhos em casa. Daí a Himari pergunta se eles não se sentem incomodados com as provocações da irmã do Prota. Então, o nosso Prota revela para ela que a Inoue já se declarou 4 vezes. No entanto, ele recusou as 4, já que é um cara difícil. A Himari fica assustada por ter acontecido tanta coisa na ausência dela e fala que ele está virando um cafajeste que aceita cookies de garotas. Só que a Inoue assegura pela cara, porque a Himari falou que ela era o primeiro amor dele. Com isso, ele se explica dizendo que é verdade, que a Inoue foi o seu primeiro amor, mas que isso não significa que ele ainda sinta algo por ela agora. E continua falando que elas duas estavam estranhas pela manhã. Isso seria porque elas cortaram ligação uma com a outra. Porém, elas acabaram esquecendo disso. Daí a Inoue diz que vai querer ser o número 1 deles dois, já que sendo a número 1 no coração do Prota e a número 1 como amiga da Himari, está tudo certo. O Prota fica meio preocupado com aquilo, pois ela vai acabar ficando no meio deles dois, mas mesmo assim eles acabam aceitando aquilo que a Inoue propôs. Ela fica muito feliz e fala que vai aprender mais sobre pedidos online e remessa para ser útil também. O Prota e a Himari não têm objeções e contam com ela para ajudá-los. Depois, quando o irmão está levando a Himari para casa, ele pergunta se ela sabe o que acabou de acontecer, que acabou de deixar alguém da família da Kureha se aproximar dela. A Himari diz que não tinha muito o que fazer e que ouviu que ele ainda anda com a Kureha. O irmão fica preocupado porque a irmã do Prota acabou contando para ela e diz que não é para ela se preocupar com ele, e sim para olhar o que está fazendo.
pois a Himari está se deixando levar demais, já que ela fala ser amiga dele, mas o atrapalha. Então, se a Himari não vai ajudar o Prota, é melhor ela se afastar. Ao ouvir aquilo, ela pergunta o que deve fazer. O irmão diz para ela simplesmente parar de mentir e que se não conseguir fazer isso, vai perder o caminho para Aenote. E com isso, ela pergunta o que seria considerado mentira. E o irmão dela fica irritado e fala que ela é uma cabeçuda mesmo. Já no dia da recuperação, o Prota conseguiu não só passar, mas gabaritar tudo, sendo um verdadeiro gênio. Após isso, o verão finalmente chegou e está na hora deles usarem os uniformes dessa época. Quando o Prota está andando nos corredores da escola, a Himari acaba aparecendo e dá bom dia para ele. Ela tenta encher o saco dele novamente, falando sobre os uniformes de verão que o Prota não tira os olhos. Mas ele diz que não esqueceu que ela humilhou na frente de toda a turma no ano anterior. A Himari fala para ele e dá uma relaxada porque todo mundo tem um ou dois fetiches. Ela mesma fica dizendo abertamente que gosta dos olhos dele. O Prota não gosta muito daquilo porque pode pensar que eles são um casal. Então ele fala com uma cara de sedutor que no fundo a verdade é que ela quer namorar com ele. A Himari fica sem responder, até que se aproxima dele com o intuito de beijá-lo. Porém, aquilo era só outra trollagem, caralho. Só que a atitude do Prota é de dar um peteleco na cabeça dela e dizer para ficar quieta. Daí a Himari fala que não tem culpa dele ser um virgão sem atitude e que caiu na própria armadilha que criou, e isso o Prota nem consegue negar. Após esse evento, a Himari pergunta o que eles irão fazer hoje. O Prota fala que seria legal fazer uma reunião da equipe, e nesse momento a Aenote aparece, e eles ficam impressionados ao vê-la com aquele uniforme. O Prota tenta não olhar muito, porém a Himari percebe que a reação que ele teve foi diferente do que quando foi com ela. Em seguida, ele pergunta a Aenote se ela viu a mensagem dele sobre a reunião. Ela diz que sim, então eles vão fazer a reunião. O primeiro assunto seria sobre o que eles devem fazer com o estoque, pois as flores preservadas mudam de cor com o tempo. Ao ouvir aquilo, a Aenote fala que eles têm que vender logo. A Himari diz para tirarem fotos e colocarem na internet. No entanto, as garotas do outro dia acabam aparecendo, dizendo que finalmente acharam o gostosão. É apenas um alfa, senhores. Todas caem no pé dele. Elas foram perguntar a ele sobre os acessórios que foram prometidos. Então o Prota as leva até a sala do clube e fala para escolherem qualquer acessório daquela caixa. Porém, essas garotas não querem os acessórios que ele tem pronto. Elas querem acessórios personalizados. A Himari diz que esses acessórios são mais caros e difíceis de fazer, mas o Prota acaba decidindo o que vai fazer. Eles pensam sobre qual flor escolher. Ele acredita que a cornel japonesa seria uma excelente opção para o casal, pois representa estabilidade, resiliência e espírito maduro. Só que ele acaba notando um problema na fabricação dos acessórios. Os preços são muito altos para estudantes do ensino médio, já que até agora os adolescentes foram só cerca de 10% dos clientes em geral. Mas mesmo assim o Natsumi vai produzir porque é uma boa oportunidade de avançar com a sua One-chan. Com isso ele produz o acessório para o casal. Os dois ficam muito felizes com aquilo e falam que ficaram muito bonitos. O namorado da loirinha diz para o Prota que tinha ficado um pouco envergonhado em usar acessórios que combinam. Só que a loirinha gostou bastante da peça que ela comprou dele no ano anterior. Além disso, o Prota deu bastante atenção ao que eles falaram. Porém, depois do Prota entregar os acessórios para o casal, mais garotas aparecem para encomendar acessórios personalizados. Elas ouviram que ele faz algo que combine perfeitamente com cada pessoa e suas paixões. Só naquele dia foram 5 encomendas, e isso se deve à divulgação das garotas. No outro dia, o Prota entrega o acessório que uma pediu. A garota fica muito feliz e diz que agora o gostosão do seu crush vai se apaixonar por ela, como falam por aí. O Prota e a outra não entendem muito, porque aquele item não é mágico e sim um item que combina com a pessoa. Porém, acaba aparecendo um monte de garotas falando que ouviram dizer que os acessórios dele fazem os garotos que elas gostam se apaixonarem. Depois, a Himari fala que o pessoal está se deixando levar com esse negócio de encomenda e que estão mais dispostos a pagar um preço mais alto, já que são peças personalizadas e únicas no mundo, e que as duas garotas fizeram um excelente trabalho de divulgação dos acessórios. Mais tarde, o Prota está junto com a Himari. Ele agradece pelo espaço que ela preparou para ele trabalhar. A Himari diz que seria bom descansar um pouco, pois ele anda trabalhando muito, e com isso ela o convida para deitar em seu colo até a Aenote chegar. E como nosso protagonista não tem escolha, ele decide fazer esse sacrifício.
A Himari fala que se fosse a Inoue, provavelmente ele não conseguiria ver o rosto dela, porque teria coisas bloqueando a visão. O prota diz que não pensou em nada daquilo. Daí a Himari fala que ele está pegando o jeito do Makishima, e isso é nojento, já que ele é o pior exemplo a ser seguido. O prota faz uma pergunta a ela, de quando ele fez um acessório para a Inoue. Ela diz que queria um acessório romântico também. A Himari diz para não ficar fazendo perguntas bobas, e que ela nem gosta de coisas românticas. Então, o prota pergunta o motivo dela ter pedido um acessório romântico. Ela fala que naquela vez, só viu que ficou fofo na Inoue e quis um também. O prota tinha ficado com medo da Himari ter arranjado outro macho, e que sempre pensou que não ligaria se ela arrumasse um namorado, mas mesmo como melhor amiga, ele quer que ela sempre permaneça ao seu lado. E assim o nosso garoto acaba dormindo naquele lugar muito macio. A Himari diz que está com medo, pois de alguma forma parece que ele vai deixá-la e seguir seu próprio caminho, e por conta dessas garotas que estão aparecendo, ela tem passado menos tempo com ele. Porém, mesmo assim, a Himari sente que está vivendo os melhores momentos de sua vida. No outro dia eles vão entregar os acessórios, até que o Makishima aparece dizendo que viu um rapaz cercado por garotas. A Himari fala que o loiro sempre está preocupado com a vida amorosa de pessoas alheias, e continua falando para ele ter cuidado para a novinha atual dele não se cansar. O Makishima não liga e pergunta se o prota não quer comer com ele. O Makishima diz que ele não botou as duas garotas para divulgarem os acessórios dele, elas fizeram isso por escolha própria. As duas adoram se meter na vida dos outros, mas agem com 100% de boas intenções, e por esse motivo ele escolheu essa dupla para vazar quem é o criador dos acessórios. Porém, 100% de boas intenções às vezes podem virar 200% em más intenções, e como o prota é um imbecil, ele não entende muito bem o que esse maluco está falando. O Makishima já diz que pede desculpas por tudo que vier depois, pois o Natsumi vai ganhar uma bela dor de cabeça. O prota pergunta o motivo dele fazer uma coisa dessas. O loiro fala que é bem simples, que é para ajudar a Inoue. E aí o burro do prota não entende que é esse maluco que está gerando todas essas confusões. Agora o prota é chamado pelo sensei porque estão recebendo reclamações. Os pais de uma aluna que comprou o acessório dele acabaram fazendo uma reclamação à escola, dizendo que a filha foi coagida a comprar aquele acessório por um valor alto. O prota fala que não foi exatamente isso, que ele já tinha feito um orçamento antes e tinha passado tudo para ela, e após isso a garota concordou livremente. O sensei pergunta se ele tem provas disso. O prota diz que tem os recibos, mas isso estaria com a Himari. O sensei vai falar com ela depois e pergunta se os acessórios dele são vendidos de acordo com os regulamentos. O prota diz que eles fizeram todos os procedimentos legais e pagam todos os impostos sobre cada produto. O sensei fala que vai conversar com os outros professores, e mesmo que a escola não considere errado, ele não consegue falar pelos pais que não conhecem os detalhes, já que na visão deles o prota estaria vendendo produtos superfaturados para explorar as filhas o máximo possível, e pede para ele segurar as vendas por um momento, até que tudo esteja esclarecido. Quando a Himari e a Inoue escutam aquilo, elas ficam muito furiosas, pois quem está mentindo é a outra garota, chola mais. E quando eles estão andando pela escola, eles veem uma das garotas para quem ele fez o acessório. Ela joga o item no chão e começa a pisar em cima com raiva, dizendo que aquela merda não presta para nada e que não fez o seu macho se apaixonar. O prota fica abalado ao ver o seu trabalho ser tratado como lixo. A Himari vai até a garota e tira satisfação. A maluca empurra ela e vai embora com sua amiga. Enquanto isso, o prota vai até o acessório pisado. Ele pega o item e o segura enquanto fala para si mesmo que é um lixo. Depois, a irmã dele é chamada pelos senseis da escola. Os professores falam que não é culpa dela e nem do prota, mas eles precisam de uma resposta flexível para os pais que fizeram exigências ou pedidos de reembolso. No outro dia, as duas garotas que espalharam que ele fazia acessórios pedem desculpas a Himari. Ela fica triste porque preferia que elas duas fossem se desculpar diretamente com ele. A Himari vai falar com o Natsumi, mas ele anda desanimado depois do que aconteceu. Com isso, o prota vai falar com o Makishima e diz que agora entende o motivo dele ter pedido desculpas naquele dia. O loiro fala que ele pode lhe bater, porque foi o culpado de tudo, só que o prota não quer e diz que isso não mudaria absolutamente nada. Além disso, se ele estivesse no lugar do Makishima, também faria o mesmo para ajudar alguém apaixonado. Daí o loiro fica surpreso, já que o prota é um mocorongo mesmo. Enquanto isso, a Himari e a Inoue são preocupadas sobre como as coisas vão ser daqui pra frente. Até agora ninguém mais comprou um item na loja, mas a Himari acredita que agora é melhor ajudar o prota a dar uma relaxada para que assim ele volte ao trabalho.
pois ele nunca passou um dia sequer sem trabalhar. Porém, a Inoue fica preocupada, já que aquilo seria algo que ele nunca tinha passado e que poderia deixar uma ferida profunda. Elas começam a entrar em conflito porque a Himari acha que ela e o loiro armaram tudo aquilo juntos. A Inoue fala que não é isso e que nunca faria uma coisa dessas. Nesse momento, o prota aparece carregando uma caixa cheia de acessórios que foram devolvidos. Elas perguntam o que ele vai fazer com aqueles acessórios. A Himari fica inconformada, porém o prota fala para ela se acalmar, já que eles não podem fazer nada. Então, ela tenta chamá-lo para eles irem a algum lugar no final de semana. No entanto, o prota não está nem um pouco afim e diz que está pensando em parar de produzir os acessórios até a formatura. A Himari fica nervosa ao ouvir aquelas palavras, pois o prota não está brincando. Ele realmente está pensando em deixar tudo de lado por enquanto, já que por conta daquilo, as pessoas estão olhando de forma estranha para ele. A Himari não gosta nem um pouco e se recusa a aceitar aquela decisão. Nisso, ela acaba derramando leite nele. O prota não gosta e pede para ela parar de ser teimosa. A Himari, por outro lado, continua insistindo para que ele continue produzindo os acessórios. Então, o prota pergunta se para ela, ele não vale nada se não fizer acessórios. A Himari diz que não quis dizer isso. O prota fala que o sonho de abrir a loja é dele e que ninguém tem o direito de forçá-lo àquilo. Irritada, a Himari pega a caixa com os acessórios, abre a janela, porém não consegue jogar a caixa pela janela e vai embora com raiva. Em casa, o irmão da Himari a chama para comer, mas ela não quer e diz que o prota não quer fazer mais acessórios até a formatura. O irmão fala que ela está fazendo um excelente trabalho, pois quando ele disse para a Himari parar de mentir, quis dizer para ela ser honesta consigo mesma. Foi bom ela ter dito o que sente de verdade para o prota, mas que não há mais nada que eles possam fazer. O Natsumi terá que encarar tudo aquilo sozinho, já que ele tentou alcançar o seu objetivo e, como resultado, acabou sendo derrubado pelas más intenções de outras pessoas. No entanto, se ele quer seguir por esse caminho, isso é inevitável. Então, o prota terá que superar isso e seguir em frente. O irmão continua falando que o prota foi exposto ao externo, algo que ele não tinha lidado antes, pois só produzia os itens. Ao se sentir machucado depois da exposição ao externo, o prota tentou voltar para sua casa confortável, mas acabou impedido pela Himari, que tentou jogar os acessórios dele pela janela. Com isso, o irmão pergunta a ela se os destinos deles estiverem ligados, o que ela fará agora como melhor amiga. No outro dia, o prota está se desculpando para ela. A Himari pergunta sobre a decisão dele de continuar ou não a fazer acessórios. O prota diz que vai parar até a formatura. Ela fala que está tudo bem e que também vai parar de ser a melhor amiga dele. O prota tenta falar que ela não precisa ser tão extrema assim. A Himari segura na gravata dele e diz que o sonho dele também é o sonho dela e que ele não pode simplesmente parar com tudo. E se for para ele ficar pisando nos sonhos dela, é melhor eles nem serem mais amigos. Em seguida, Himari vai embora irritada, só que antes de sair do local, o prota fala que ela também tentou largar tudo. A partir desse momento, o prota começou a ter menos contato com ela. Com isso, ele passou um tempo jogando videogame com a Inoue. Ela fala sobre a relação dele com a Himari. O prota não gosta muito da Inoue ficar se metendo na relação deles dois, só que ela nem liga. Ele fica sem entender porque com certeza ele falou algo maldoso. A Inoue fala que sabe muito bem quando ele está mentindo. Após isso, o prota leva até o quarto e diz que fez aqueles acessórios por conta da Inoue e desabafa sobre o motivo de produzir aqueles acessórios. A Inoue dá um peteleco na cabeça dele e fala que o prota está pensando demais e que é para ele pegar mais leve. O Natsumi diz que seria bom se ele pudesse saber o que quer, já que se fosse tão tranquilo, ele não estaria sofrendo tanto. Porém, a Inoue fala que ela não sabe muito bem o que quer. Sempre que ela ajuda na loja é contra a vontade dela. Ela só entrou no grupo porque uma amiga pediu para ela entrar, e quando ela vê o prota e a Himari brigados, a Inoue sente uma grande sorte de tê-lo só para ela, e continua dizendo que gosta muito dele, mesmo sendo rejeitada, pois só de ouvir o prota dizer o nome dela, o mundo em sua volta fica mais iluminado. Ah, seu cachorrão! Ele fica surpreso, já que essa foi a quinta declaração da Inoue. Ela fala que não tem problema se ele faz acessórios pela Himari, se isso traz alegria a outra pessoa, está tudo bem. Ela continua falando que não liga se o prota parasse de fazer acessórios, pois qualquer outra coisa que ele fizesse, ela também faria junto, e pergunta quem o Natsumi escolhe, ela ou a garota de cabelo azul. Daí ele pensa e acaba não escolhendo ela. A Inoue diz que está tudo bem.
Em seguida, eles vão até a Himari, que está regando as plantas. O Prota tenta se desculpar, mas ela fala que se ele quiser o perdão, vai ter que mostrar sinceridade, que o Prota terá que fazer tudo o que ela mandar em um dia por mês. Só que a Inoue esfrega os punhos na cabeça dela e fala se a Himari não tem nada a dizer ao nosso garoto. Com isso, ela diz que mentiu quando disse que iria para Tóquio e pede desculpas por isso. O Prota fala que está tudo bem e que nem se importava com aquilo, pois o que ele mais se importava era com ela. Ah, mano, amor, velho. A Himari pega o regador e joga água em si mesma e fala que ainda adora ver ele fazendo os acessórios, mais do que tudo naquele mundo, e que é para ele avisar quando quiser começar de novo. O Prota parou de fazer os acessórios porque todo esse tempo ele fazia por causa dela, e depois dos eventos que aconteceram, ele se sentiu culpado em relação aos clientes que acabaram entrando em pânico. A Himari acha aquilo incrível e diz que ele realmente a ama. Ela pula nas costas dele e pergunta se o Natsumi não quer namorar com ela. E aí o imbecil fala que namoraria com qualquer uma, mesmo com ela. O que eles não sabiam era que uma pessoa iria aparecer para fazer uma visita a eles. Essa pessoa não é nada mais e nada menos que a Kureha. Após isso, é nos mostrado o passado do Prota e da Himari. Ela pergunta onde ele comprou aquele sobretudo, e o Prota diz que pegou emprestado com a irmã dele. Ele conta que desde que conheceu a Himari, sua vida tem ficado mais divertida, pois se ela vê o seu trabalho e gostar, já vale a pena. Porém, o amigo dele fica afim da Himari e pergunta ao Prota se pode passar um tempo sozinho com ela no Natal. E nisso o Prota acaba mentindo para a Himari, dizendo que a exposição tinha sido cancelada para que os dois fiquem juntos. Até que a sensei aparece e o chama para comer. Quando o Prota retorna ao local, a Himari acaba aparecendo e ele toma um susto ao vê-la. A Himari diz que foi na casa dele e disseram que ele estava ali. O Prota pergunta por que ela não saiu com o cara. Ela falou que saiu, mas logo foi embora. A Himari só foi até lá porque pensou que o Prota estava junto. O garoto fez a declaração de amor e tudo, mas ela nem ligou. O Prota fala que eles faziam um excelente casal. No entanto, a Himari diz que aquele maluco só estava usando ele para se aproximar dela. Então, a Himari pergunta se ele sempre vai ficar olhando para ela, e o Prota fala que eles são melhores amigos. A Himari do presente diz que desde pequena sempre foi ruim em fazer as coisas. Ela vai até o Prota, porém ele acaba desviando de todas as tentativas dela de abraçá-lo. Ele fica muito focado no celular. Ela tenta tirar esse foco e pergunta se o nosso garoto quer passar a noite ao lado dela. Mano, é só você fazer um gol, velho. O Prota fica envergonhado e a chama de doida, já que a Himari não vê nada demais, pois eles são melhores amigos, e pergunta se ele está afim dela. O Prota fica envergonhado e a chama de doida, já a Himari não vê nada demais, pois eles são melhores amigos, e pergunta se ele está afim dela. O Prota tenta disfarçar e fala que não. A Himari, por outro lado, começa a zoar ele, até que a Inoue aparece e a segura pela cabeça. Em seguida, ela pega o Prota e vai embora, dizendo que mal pode esperar pela festa do pijama deles, enquanto a Himari fica olhando aquela cena com uma cara de surpresa. Após isso, o Prota vai dar comidinha na boca da Inoue. Ele fala que isso está indo longe demais, e ela diz que enquanto só tiverem eles dois juntos, trazer lembranças de outra mulher será inaceitável. Com isso, a Inoue tira o leite da mão dele e dá um suco de laranja para o nosso garoto bebê, e pergunta se ele quer namorar com a Himari. Ele não sabe ainda, pois abrir a loja vem antes do amor. Não fala mais nada e me traz a Makita. A Inoue fala que o Prota é um cara difícil, porém, isso significa que ele quer tanto o amor quanto o sonho de abrir uma loja. Depois, ele vai até o Makishima, só que a Himari acaba aparecendo e pulando nas costas dele. O Natsumi quase tem um infarto. Em seguida, ele pergunta o que ela está querendo comprar. A Himari diz que seria um biquíni para as férias de verão. Ele fica chocado, mas acaba se lembrando que no ano anterior também foi acompanhá-la na compra de um biquíni. Ele pergunta se eles podem chamar a Inoue. A Himari diz que está tudo bem, pois ele a convidaria de qualquer jeito. Então o Prota vai chamar ela. No entanto, a Inoue não está muito contente e segura a cara dele. Ela diz que se ele se sente tão incomodado assim, é só não ir. Só que como ela é a melhor amiga dele, ele precisa ir. A Inoue não gosta nada daquela resposta e manda o Prota se virar. Com isso, ele vai com a Himari até a loja de biquínis. O nosso garoto tenta disfarçar, mas ela o segura pela gravata, porque ele precisa ajudá-la a escolher. E como o Prota não tem outra escolha, então decide fazer esse sacrifício. Um sacrifício que todo homem deve fazer um dia. Depois de um tempo escolhendo os biquínis para testá-los, a Himari o chama e diz que está usando algo bem ousado.
O Prota leva um susto ao ouvir isso e começa a ficar preocupado com as ameaças dela. Só que antes da Himari mostrar, o Prota sai correndo desesperado do local e ao chegar em casa diz para si mesmo que foi muito covarde. Porém, a irmã dele aparece e fala que tem alguém ali esperando. Essa pessoa não é nada mais e nada menos que a Kureha, a irmã da Inochi. Ela diz que a irmã dele contou tudo sobre ele. O Prota pergunta se ela conhece o Makishima. A Kureha responde que sim, que eles foram vizinhos. Em seguida ela fala o motivo dela estar ali. Ela quer a Himari. Enquanto isso, a Himari vai até o Makishima e diz para o merdinha mulherengo que o Natsume está agindo de uma forma muito estranha ultimamente, e pergunta se ele botou alguma coisa na cabeça do Prota. O Makishima fala que é óbvio, que o Prota finalmente deve ter se cansado dela. A Himari não gosta nada daquilo e o ameaça com uma raquete, só que o Makishima pega um vaso e ameaça ela também. Então os dois se acalmam e ele diz que não fez nada dessa vez e que agora não tem nenhum motivo para fazer alguma coisa. A Kureha fala que a Himari iria se juntar à agência dela, porém ela acabou recusando no final. O Prota pede desculpas por causar problemas a ela. A Kureha diz que não está brava, ela só teve a ideia e convenceu o CEO, além de tirar todo o dinheiro das despesas do próprio bolso para, no fim, a Himari recusar. A Kureha continua dizendo que não está nem um pouco brava. No entanto, o que ela foi falar com ele é sobre negócios, que o Prota poderia convencer a Himari a se juntar à agência dela. O Prota fica surpreso. A Kureha sabe que os dois têm um sonho de abrir uma loja juntos, então ela pega uma maleta cheia de dinheiro e diz que em troca da Himari, ele pode ficar com aquele dinheiro. Além disso, a Kureha vai deixar ele escolher qualquer modelo da agência dela para substituir a Himari, mas o Prota se recusa a aceitar aquilo e fala que a Himari não é um objeto que pode simplesmente ser vendido. Daí a Kureha diz que é triste ver a Himari trocar seu grande talento por algo tão medíocre. O Prota pergunta se ela está dizendo que ele está atrapalhando o talento da Himari, e a Kureha responde que sim, e que os acessórios dele são um lixo de medíocre. Em seguida, ela tenta persuadir o Prota, falando que ele não larga a Himari porque gosta dela, e que se ele quiser, ela pode levar os dois para Tóquio, mas ele terá que desistir do sonho de abrir a loja. O Prota fica pensando sobre o que ela disse, até que o Hibari aparece para salvá-lo. Eles ficam surpresos por ele ter aparecido tão de repente. O irmão fala que a Himari ligou para ele, e que não vai deixar a sua ex-namorada Kureha fazer nada de ruim ao Prota. Só que toda essa coragem vai por água abaixo depois dela mostrar algo humilhante. O irmão é abatido com um golpe crítico e fica caído no chão tremendo. A Kureha fala para o cachorrinho ficar quieto e não latir, senão ela vai espalhar aquele vídeo pela internet. Um vídeo que pode comprometer qualquer cara. O irmão diz que ela é uma víbora e que aquilo é um golpe baixo. A Kureha joga o celular e o Hibari pega, e antes dele falar que ela não pode mais chantageá-lo, a Kureha mostra mais 10 celulares com o mesmo vídeo. A irmã do Prota fala para a Kureha ir direto ao ponto. Então ela diz para eles fazerem uma disputa, que é para ele aproveitar as férias de verão e fazer um acessório que considere uma obra-prima. Assim, ele vai provar que ela está errada na qualidade dos acessórios. Lembrando que a única pessoa que pode ajudar a Himari com a dívida é o Prota. Mas se ela ganhar a disputa, o Prota dá a Himari. E se ela perder, ela esquece tudo, até mesmo a dívida. Ao ouvir aquilo, o nosso garoto decide aceitar a disputa dela. Quando a Himari soube da situação, ficou insatisfeita, pois como vai ser a Kureha que fará o julgamento do acessório, é óbvio que ela não vai deixá-lo ganhar a disputa. Então, a Himari diz que vai recusar a oferta dela, e que o irmão vai pagar a dívida. O Hibari fica puto, porque eles só estão nessa confusão por causa dela ter mentido que iria para Tóquio, e que a família Inuzuka não vai se envolver com as cagadas dela. A Himari fica preocupada com aquilo, já a Inochi não consegue acreditar que a irmãzinha dela quer que o Prota pague por isso. Enquanto isso, a irmã do Prota fala que a Kureha faz qualquer coisa para atingir o objetivo, sendo totalmente diferente do Prota. Daí a Himari pergunta e se ela acabar fugindo, mas a irmã do Prota diz que provavelmente ela abriria uma loja ao lado da dele, só para acabar com o negócio. O Hibari fala que não tem problema, e se ele perder é só entregar a Himari, assim ele e o Prota poderão abrir a loja juntos. Cara suspeito. Porém, aquilo só faz o Prota pensar que não pode perder de jeito nenhum aquela disputa. Com isso se inicia o jogo deles. Na escola, a Himari fala que se ele acabar perdendo, o plano B vai ser ela entrar na agência e logo em seguida se demitir. O Prota não gosta nada daquela ideia e diz que se quisesse ir por esse caminho, ela teria que abandonar a escola também. A Himari pergunta qual seria o problema, já que qualquer coisa ele pode cuidar dela pelo resto da vida.
O Prota fica envergonhado e pede para ela parar, pois dá um sentido de que eles iriam se casar. A Himari fala que nunca disse que não era nesse sentido, e que ele prometeu só olhar para ela. O Prota fica todo empolgado e antes dele falar algo, a Himari começa a rir da cara do trouxa, falando que tudo aquilo seria uma zoeira dela, ganho. Então, a Enochi aparece e segura a cabeça da Himari, enquanto o Prota fica observando elas. Depois, o Hibari acaba encontrando o Makishima. O loiro não gosta nada daquilo. O irmão diz que a Kureha tirou ele do sério e que provavelmente o loiro se ofereceu para ajudá-la, só que ela recusou. O Makishima fica nervoso e pergunta se não é ele que está dançando na palma da mão dela, com chantagens envolvendo um tal vídeo. O irmão tenta desviar, tenta não ligar para aquilo, e o loiro diz que o motivo do Hibari ter ido atrás dele é para mantê-lo sob controle. Mas o irmão fala que não é isso e que só foi ali dar um oi. Após isso, a Himari está perguntando ao Prota se ele já tem alguma ideia sobre as memórias de verão. Ele diz que ainda não pensou em nada. A Himari começa a ter uma ideia e fala para eles uma história, porém essa história é muito ousada para o gosto do Prota. A Enochi não gosta muito daquela ideia imbecil. Daí a Himari pergunta se a cabeça oca tem alguma ideia boa, já que gostava de mangá shoujo. A Enochi fala que não se apega a nenhuma ideia específica, no entanto, se for com gostos ou do Prota, ela está toda livre. O Prota fica envergonhado com aquilo, enquanto a Himari a chama de tarada. Esse Prota já nasceu com a skin lendária. Depois, eles estão no trem. O Prota tira umas fotos dela na praia. Após isso, ele fica vendo as fotos que tiraram. As garotas falam que ficou muito boa. Porém, o protagonista diz que está aparecendo mais um comercial de TV e fica preocupado com isso, pois ele pensa e pensa, mas nada aparece em sua mente. Só que ao ver dois garotos jogando videogame, o Prota diz que tem um lugar que precisa ir visitar, e com isso eles vão até o local onde ele fazia aula de arranjo floral quando era criança. Ao entrarem, a sensei os cumprimenta e pergunta o que eles estão fazendo ali. Ele fala que queria que ela mostrasse alguns trabalhos de outras pessoas. A sensei fica impressionada, já que nunca pensou que logo ele pediria uma coisa dessas. Ao abrir o caderno, eles veem uma foto do Prota e da Himari, quando ela tinha cabelo grande. A sensei diz que o Prota tinha gostado de vê-la de cabelo curto. Ao ouvir aquilo, a Enochi fica olhando para o cabelo e fica pensando se vai cortar ou não. O Prota fica desesperado e fala que o cabelo dela já é lindo. Em seguida, a sensei pergunta se eles não querem fazer alguns arranjos florais. O Prota e a Enochi irão fazer, no entanto a Himari recusa, porque ela fala que desde criança é ruim em coisas criativas, como arte, culinária e arranjos florais. Ela vai até o banheiro e fica se olhando no espelho, olhando o seu cabelo. Ela diz que quando estava no fundamental, acabou pulando no Natsume enquanto ele estava trabalhando, e nisso ela acabou queimando o cabelo. E ver o quanto de desculpas o Prota pediu por aquilo fez ela cortar o cabelo. Então a Himari fica pensando, e se ela tivesse cabelo grande e fosse mais feminina que nem a Enochi, será que ele iria olhar mais para ela? Depois, a sensei vai conversar com a Himari e diz que a Enochi gosta do Prota. A Himari fala que é isso mesmo, que ela gosta dele faz 7 anos. A sensei acha aquilo engraçado e pede para ela manter a calma. Elas ficam conversando até que o Prota aparece dizendo que vai usar girassóis em seu acessório. Ele escolheu um acessório que fez para ela quando eles estavam no fundamental. A Himari acha aquela escolha muito boa. A sensei aparece mostrando que tem um festival de girassóis. Então o Prota e a Himari vão para o local. Daí ela fala que ultimamente ele está dando uma de Betinho e a ignorando. Ele não consegue dizer o motivo de fazer aquilo, porque na realidade, quando ele está muito perto, o seu coração começa a bater muito forte, quase ao ponto dele falecer. E para evitar isso, o nosso protagonista fala que não está ignorando ela, e que não é nada com a Enochi. Ela pega a bebida dele, bebe e depois vai até a máquina comprar mais. A Himari fica pensando no quanto a Enochi é bonita, que é mais bonita que ela. Ao chegarem no campo de girassóis, o Prota fica impressionado. Então ele fica analisando para achar os mais bonitos para os acessórios. Eles ficam andando por um tempo no local. A Himari tenta falar com ele, mas o Prota fica tão focado em achar os girassóis que nem liga. Ela começa a ficar incomodada com aquilo e diz que o ama e pede para ele parar de olhar as flores e olhar para ela. A Himari se vira e vai embora, porém o Prota vai atrás dela e diz para ela parar com essas zoeiras, pois eles estão em uma missão muito importante. A Himari fica triste e sai correndo do local. Ela fala que mesmo que fale que o ama, ele sempre vai achar que é uma pegadinha. O imbecil do Prota vai atrás dela e quando Natsume consegue alcançá-la, a Himari dá o anel para ele e em seguida o beija.
Meu Deus, Absolute Cinema demais. Após esse evento, o Prota está na sala do clube preparando os girassóis. No entanto, ele fica perturbado lembrando do beijo que a Himari deu nele e se questionando o motivo dela ter feito aquilo, até que o Makishima aparece. O Prota fala que sabe muito bem que ele está conspirando junto com a Kureha, só que o Makishima diz que dessa vez não está. Ele até tentou, mas a Kureha o descartou como se fosse um lixo. O Prota pergunta o motivo dele não ter convencido a Kureha a deixar a Himari ficar. O loiro fala que não pode fazer uma coisa dessas. O Prota entende e diz que ele prefere que a Himari vá para Tóquio. Só que o Makishima fala que não é exatamente isso, que na verdade a Kureha é a sua crush. O Prota fica surpreso, já o Makishima pede para eles deixarem essa parte de lado e pergunta como vai a relação amorosa do Prota. Cara curioso, e o que seria essa história deles terem se beijado? O Prota entra em choque, porque não lembrava que ele tinha dito até mesmo isso. O Makishima fala que ouviu quando o Prota estava dando uma de esquizofrênico e falando com os planetas, e que as coisas estão ficando interessantes, pois agora vai ficar difícil dele agir como se fosse só um amigo. Em seguida, o Makishima sai da sala dizendo para ele se concentrar na disputa. Após isso, a Himari está comendo algo muito gostoso. Quando termina, ela se joga na cama e fica pensando no beijo que deu no Prota. Ela acaba surtando até que o irmão aparece. Ele entende que ela ficou incomodada com a burrice do Prota e por conta disso decidiu beijá-lo por impulso, mas isso está tudo bem. A Himari pensou que ele iria repreendê-la, só que na verdade ele fica feliz por ela ter conseguido expressar os seus sentimentos. Então, o irmão diz que vai encher o bucho, porém a Himari acabou comendo toda a comida. Já no clube de ciências, o Prota está olhando os girassóis, até que a waifu Enochi aparece e pergunta se ele já vai tirar os girassóis. O Prota fala que ainda não sabe se o processo foi finalizado, porque se não for direito, mais tarde vão aparecer problemas. Ela pergunta se foram esses que eles escolheram, enquanto ele estava beijando a Himari. O Prota diz que não, que primeiro pegou os girassóis e só depois eles se beijaram. Daí ele pergunta se foi o Makishima que falou. A Enochi diz que sim, e que queria muito ter ido, para a Himari não deixá-la para trás, mas que mesmo se eles estivessem juntos, o que ela sente pelo Prota não iria mudar. Depois, quando ela vai sair da sala, a Himari aparece, e com isso, a Enochi a segura pela cabeça novamente. Após isso, o Prota diz para a Himari que não vai fugir do que eles passaram no dia anterior, e que depois deles vencerem a disputa com a Kureha, ele vai conversar muito sério com ela. Em seguida, ele vai ver como está o seu experimento com os girassóis. A Himari pergunta o que ele vai criar com os girassóis que conseguiu. O Prota fala que vai fazer uma tiara. Após isso, o Prota fica se perguntando aonde pode trabalhar. A Himari diz que ele pode trabalhar na casa dela, e que só vai precisar avisar o Hibari. Então, o Prota vai ficar produzindo um acessório na casa dela. Porém, quando o Prota termina, ele vê que sua tiara acabou estragando. E com isso ele se lembra que acabou tirando no momento errado os girassóis do líquido desidratante. O irmão pergunta se tem como arrumar. O Prota diz que não, ele só pode melhorar a aparência, mas não a qualidade. E pior que todas as reservas acabaram. Com isso, o irmão decide ajudá-lo. Eles vão em todas as lojas da cidade atrás de girassóis para fazer outra tiara. Após isso, o Prota passa a noite trabalhando no acessório enquanto a Himari dormia em seu colo. O irmão aparece e a Himari acaba acordando. Ao verem o acessório, ficam admirados porque ficou muito bonito. Depois, eles vão entregar para a Kureha. Quando ela vê a peça... Essa peça aqui que você queria? Acaba achando um acessório muito bonito e diz que ele é bem mais caprichado do que aqueles que ela viu na rede social. No entanto, ela fala que o Prota não venceu a disputa, pois ele não criou algo tão bonito assim ao ponto dela desistir da Himari, já que a peça que ele fez é falha. O Prota diz que isso não é verdade e que sempre deu o seu melhor naquilo que produz. Mas antes dele terminar de falar, a Kureha diz que se é assim, porque ele trouxe uma peça reserva. Ela sabe que os girassóis estavam murchados, pois a irmã dele contou. O Prota fica surpreso com aquilo, enquanto a Kureha continua falando que era para ele ter dito a verdade. Porém, o Natsumi diz que entregou no prazo combinado, só que esse não era o combinado, e sim agradá-la. Com isso, ela chama a Enochi para elas irem embora. Quando elas saem, o Prota pergunta o motivo de sua irmã ter dito aquilo para a Kureha. Daí a irmã fala que se ele não é fiel na produção de seus acessórios, é melhor desistir. Então ela mostra as peças que foram devolvidas e pede para ele olhar elas direito. Quando o Prota olha para os acessórios, percebe que elas estão com problemas. O nosso garoto fica muito chocado, já que ele nunca tinha vendido uma peça com defeito.
Desde que ele começou esse negócio de romance, o seu desempenho vem caindo, e a irmã diz que ele não presta para nada, nem para criar aqueles acessórios, e que devia ter vergonha por ter colocado uma tiara tão merda na disputa. Depois de ouvir tudo aquilo, o prota fica destruído, pois isso não foi um puxão de orelhas, e sim um massacre, um fatality. Johnny Cage wins. O Hibari fala para eles irem embora, deixando o prota por um tempo sozinho. Depois, a Himari está conversando com o Makishima. Ele diz para ela entrar na agência, já que seria a oportunidade perfeita para ela crescer o nome dela e depois ajudar o prota na divulgação dos acessórios. E que se os laços deles forem verdadeiros, isso não será desfeito em alguns anos longe dele. A Himari fica pensativa com aquelas palavras. O Makishima promete que quando ela voltar de Tóquio, vai ajudá-la a conquistar o prota e pede para ela pensar sobre isso. A Himari fica se culpando por ter atrapalhado o desempenho do prota, então ela e o nosso garoto vão dar uma caminhada juntos. A Himari fala que ele morre de amor por ela, e que se ela virar uma modelo famosa, poderá promover os acessórios dele, e no fim, o sonho deles se tornaria realidade. Daí a Himari segura o rosto dele e pergunta por qual eles devem viver, entre o sonho futuro e o amor atual. O prota pergunta se ela se lembra do que perguntou antes, se ele iria desistir do sonho. Só que a Himari diz que isso era besteira, que ele não vai desistir disso, já que ela não consegue imaginar ele não fazendo acessórios. O prota não vê alternativa. Para eles viverem o romance deles juntos, terão que se separar por um tempo, mas que algum dia eles irão se encontrar novamente porque são melhores amigos. Depois, a Enochi é chamada por sua mãe para levar o presente da Kureha na casa dos Makishima. A Enochi não gosta muito daquilo, mas como não tem opção, vai até a casa do loiro. Chegando lá, ela vê que o Makishima está muito feliz, porque com a Himari fora do caminho, é certeza que a Enochi venceu o jogo. Ela chama ele para dar o presentinho da Kureha, porém antes de entregar, a Enochi não acha justo vencer daquela forma. O loiro fala que ela é boazinha demais e que esquece que a Himari tentou passar a perna nela. A Enochi diz que é verdade, mas que precisa de um favor dele. O Makishima fala que já fez muito por ela e que agora está fora do jogo. Só que ao ouvir que a Kureha poderia ficar impressionada se ele for mais esperto que ela, o loiro fica interessado. No entanto, ele diz que se fizer isso, ela pode estar entregando a vitória para a Himari. A Enochi fala que está tudo bem, ela só não quer vencer de uma forma injusta. Após isso, o Hibari acaba recebendo uma ligação de uma pessoa misteriosa. Enquanto isso, o prota está regando as flores, pensando que ficará sozinho até a formatura, ou até mesmo por todo o resto de sua vida, já que a Himari pode nunca mais voltar. Nesse momento, Makishima acaba aparecendo, dizendo que aquela nuvem escura que rodeia o prota está acabando com o sol da manhã. O prota fala que a Himari vai para Tóquio hoje. O Makishima pergunta que horas o trem dela sai. O prota diz que perto do meio-dia. Com isso, o loiro fala que eles ainda têm um tempo para conversar, já que afinal o protagonista também vai para Tóquio. O Natsumi não entende muito bem o porquê dele querer ir para Tóquio. Daí o loiro fala que ele já decidiu uma vez abrir mão dos acessórios, o que tem abrir mão novamente e ir com a Himari. O prota não concorda com aquilo, pois a situação é diferente, já que agora a Himari quer ser famosa para promover os acessórios dele. O Makishima chama ele de idiota, e o prota não gosta nada daquilo, mas o Makishima ainda não terminou de falar, e começa a humilhação ali mesmo, dizendo que o o prota sente pela Himari não é amor, e sim que ele só está se aproveitando dela, e chama o nosso garoto de merdinha por isso. O prota fica muito irritado e quase dá um soco no Makishima. Ele fala que ama muito a Himari e que não faria algo tão absurdo como aquilo. Em seguida, o prota sai correndo do local. Ele corre e corre para alcançar a pessoa que ama, a pessoa que sempre esteve ao seu lado desde o começo e que sempre o apoiou. Enquanto isso, a Himari fica esperando o seu trem chegar, e ela se chama de covarde, de inútil e que fingiu apoiar a Enochi e ainda assim beijou o prota sem ela saber. No entanto, ela não conseguiu negar esses sentimentos, esse desejo que está dentro dela. Mas agora já é tarde demais, ela decidiu que irá partir, não para sempre, mas para se tornar famosa e ajudar o Natsumi com os acessórios. Só que nesse momento, a Enochi aparece, dizendo que foi até lá para agradecê-la, pois agora o gostosão do prota será só dela. A Himari tenta disfarçar, falando se ela está irritada com o beijo que deu no Alpha. A Enochi diz que não, e que nem é para ela tentar disfarçar os sentimentos, porque tudo estava claro desde o começo. Então, ela pergunta se o sonho dela é mais importante do que sente de verdade. A Himari fala que sim, e que se ela estiver enchendo muito o saco, que vá no lugar dela. A Enochi diz que está tudo bem, que vai se for por ela e pelo prota, só quem troca a Enochi quer ele.
A Himari não gosta nem um pouco daquilo e bate na mão dela. Em seguida, a Himari começa a chorar e abraça a Inoue, falando que não queria aquilo, que tudo é culpa dela e que precisa ajudar o prota de alguma forma. A Inoue diz que não vai ser fácil andar até o futuro se ela mal consegue parar de pé no presente e que a loja de acessórios não é tudo. Só que antes de terminar de falar, o nosso protagonista aparece. Ao chegar, ele diz para ela não ir embora, porque ele não consegue decidir, mas uma coisa ele sabe, que não quer que ela vá para Tóquio. A Himari fala que essa é a única forma de ajudá-lo. No entanto, o prota diz que não, e nem é isso que ele quer para ela. E se a Himari quiser fazer algo por ele, é para ela não se sacrificar, já que sem ela ao seu lado, nada tem graça, nada funciona, nada anda, pois eles são melhores amigos para sempre. Que lindo, cara! Mas nesse momento, a Kureha aparece. O prota implora para que ela deixe a Himari ficar. A Kureha fala que não tem mais nada que ele possa fazer, acabou. Porém, nesse momento, o Makishima joga uma bolsa com $1 milhão nela. A Kureha pergunta o que seria tudo aquilo. O loiro diz que está pagando a dívida da Himari e que agora a rainha pode ir embora para Tóquio sozinha. A Kureha desiste de convencer a Himari, vai até o carro do Hibari e começa a chutá-lo. Em seguida, ela manda o seu servo levá-la para algum lugar refrescante. Ela dá tchau para eles e depois vai embora. Os três ficam impressionados porque as coisas foram resolvidas muito rápido. Daí o Makishima aparece dizendo que pagou por todos eles, então eles não podem nem pensar em desistir de fazer acessórios, e que agora tudo foi resolvido, então é bom eles festejarem comendo sushis. Após toda essa confusão, o prota e a Himari estão caminhando juntos. Ele fala que está pensando em desistir desse sonho de abrir uma loja. Ai, protagonista indeciso. A Himari fica desesperada e pergunta o motivo dele ter mudado de ideia assim tão rápido. Só que o prota acabou se expressando de forma errada. Ele quis dizer que o problema fundamental não foi resolvido, que seria a qualidade e a postura que ele teve com os clientes. Após pensar muito, o prota percebeu que estava muito obcecado por isso, de abrir a loja. A Himari não entende muito bem. Daí o prota explica que abrir uma loja até os 30 anos era o sonho do fundamental, e se eles não mantiverem a mente aberta, vão acabar limitados. Ele fala que ficou muito focado nisso e acabou ignorando coisas importantes, como compartilhar a beleza que via nas flores. A irmã dele só ficou chateada porque ele acabou esquecendo do motivo de ter começado aquilo. Agora ele entende muito bem e fala que vai atrás de um sonho maior, pois abrir a loja é só um passo no processo, e para isso, quer que ela fique com ele durante toda a sua vida. A Himari fica muito nervosa ao ouvir aquilo. No entanto, era só uma trollagem, garai, pois o prota começa a rir da reação dela. Em seguida, ele dá o anel para ela, dizendo que aquele anel representa mais que amizade, ele significa amor eterno. No outro dia, as coisas voltam a como eram na escola. Ela começa a perguntar se ele a ama, mas como o prota é alérgico a garotas, ele tenta disfarçar. Porém, os dois acabam caindo juntos. Ele diz que a ama, a Himari fica tímida, só que antes deles se beijarem, o Makishima e a Inoue acabam aparecendo. O prota tenta falar alguma coisa, mas é impedido pela Himari. Ele diz que as coisas ainda não acabaram e que ainda tem muita história pela frente. Se você assistiu até aqui, comenta Himari para você ganhar a sua waifu. Deixa o like e se inscreva para mais vídeos assim. Até a próxima. Tamo junto, tchau, tchau.